Vereador cobra informações da Prefeitura. Polícia Civil passou por correição nesta quarta-feira. Domingo é o dia D do desarmamento. GM de Conchal trabalha armada. Hoje comemora-se o Dia do Hino Nacional Brasileiro. Quarta-feira, 13 de abril. Estas e outras notícias você confere já já. Fique com a gente. Na sessão da Câmara de segunda-feira, o presidente da Casa, vereador João Machado, foi autor de alguns requerimentos que cobram informações do chefe do Executivo. Na sessão da última segunda-feira, o vereador João Machado, ele que é do PMDB, atual presidente da Câmara, entrou com alguns requerimentos questionando a Prefeitura Municipal, principalmente em relação às bolsas de estudos relacionadas com a FIAM. Por que, presidente? Veja bem, Antônio Carlos, no final do ano passado, logo nos últimos dias do ano, nós aprovamos aqui na Câmara uma lei mudando a distribuição de bolsas de estudo. Naquele momento, era já sessão extraordinária, no dia 27, 28 de dezembro, não houve tempo para questionamento. Mas agora, com o início do ano e as inscrições da Bolsa, nós estamos recebendo assim, um número muito grande de reclamação dos estudantes devido à mudança que ocorreu. Então, nós logo nas primeiras sessões do ano entramos com requerimento solicitando cópia dos contratos e aditamentos sobre bolsa de estudo. Não recebemos toda a documentação ainda, mas observamos no contrato onde diz que 5% das bolsas de estudo tem que ser destinado à Prefeitura para alunos carentes. E com a mudança do contrato que ocorreu agora, isso deixa de acontecer, porque os alunos terão de pagar este financiamento. Então, na época, demos uma sugestão para o prefeito que revogasse essa lei e criasse um fundo municipal de educação. Aí sim, com novas ideias para atender os alunos. Não fomos atendidos. E fizemos outros requerimentos à faculdade. Durante 15 dias eu tenho tentado, através da minha secretária aqui na Câmara, falar com o diretor da faculdade. O diretor da faculdade não tem nos recebido, sempre manda dizer que está em reunião, que está ocupado, que não pode atender. Então agora eu resolvi dar continuidade, fazendo por escrito, questionando a Prefeitura e a Unifiam. Agora, o senhor entende que as mudanças que aconteceram através desse projeto não foram benéficas para os estudantes e para o sistema que era usado até então? Não, eu entendo que não, porque o destino do contrato assinado entre Prefeitura Municipal em 1990, na época com a LEC, que é a Faculdade de Leme, destinava 5% dos créditos das bolsas para alunos carentes. Da forma que está sendo feito, os alunos carentes estão sendo excluídos das bolsas de estudo. E eu tenho informação, e no qual estou solicitando por escrito, que o número de inscritos para a bolsa é muito pequeno, talvez não atinja nem o número de bolsa a ser distribuído. Então, os alunos carentes não conseguem arrumar 2 avalistas, eles também têm medo de não conseguir pagar a bolsa depois de formado, então está sendo prejudicado esses alunos carentes, privilegiando as pessoas de maior poder aquisitivo. Caso as informações não condizam com aquilo que o senhor está esperando, o senhor pretende tomar outras providências? Sim, no início a gente está tentando sensibilizar o prefeito municipal de revogar esta lei, abrir uma nova inscrição de bolsas de estudo e atender o objetivo do contrato. Esse é o meu objetivo e é nisso que eu estou trabalhando. Um último detalhe, presidente, mas que também é de suma importância, diz respeito à merenda escolar. O que o senhor está entendendo que está acontecendo com a merenda, que o senhor também faz um requerimento nesse sentido?
Veja bem, eu, além de vereador, eu sou diretor de escola e estou como diretor de escola de uma das escolas mais carentes da nossa cidade, que é o Jardim Ariana, onde atende os alunos do Primavera, Presidente, Itamaraty, Jardim Quadra, onde realmente as crianças são pobres e carentes. Muitas dessas crianças vêm na escola a fazer a sua primeira refeição e talvez alguns deles, eu tenho certeza, é a única refeição do dia. Então, eu fui surpreendido na semana passada, lá dentro da escola, com as merendeiras, que tinha sido cortado a manteiga de passar no pão das crianças de manhã, geleia que às vezes passava quando não tinha manteiga, e também frutas, servia-se banana 2 vezes por mês. Então isso, para aquelas crianças pobres da periferia, é a única oportunidade que eles têm de ter esse tipo de alimentação. Eu fui procurado por outros diretores de escola, pela diretora da escola do bairro Taquari, que ligou para mim, ligou também na delegacia de ensino, a dirigente regional também falou comigo e eu estou querendo saber por que é que se cortou as frutas, a manteiga e a geleia das crianças das escolas estaduais. O cardápio recebido tem observação embaixo, cardápio elaborado com os diretores de escola e aprovado pela Secretaria da Educação. Estou anexando este cardápio no meu requerimento. E eu tenho informação que está se servindo uma merenda, um tipo de merenda para os alunos da escola da rede estadual e um outro tipo de merenda para as crianças da rede municipal. E se isso for verdade, eu vou tomar minhas providências, porque isso não pode acontecer. Eu, como diretor de escola, tomando conhecimento, eu não posso fechar os olhos. Eu tenho 2 deveres, primeiro como diretor e segundo como vereador. E eu estou atento a isso, e eu estou trabalhando em cima disso para resolver esse problema. São 2 assuntos bastante polêmicos, e o primeiro com relação às bolsas de estudo, né? E o segundo em se tratando da merenda escolar, principalmente, como frisou o vereador aí, atingindo crianças carentes realmente, né, Francisco? Houve um comentário da merenda, a gente ouviu já esse comentário, que ele estaria fazendo repasse apenas do que o governo estadual manda, que parece que 13 centavos. Mas não pode ser dessa maneira, porque sempre a merenda de Leme foi um exemplo, em todas as administrações, sempre foi uma merenda de alta qualidade. Como bem disse o vereador, tem crianças que às vezes é a única refeição do dia. Então eu acho que qualquer outra economia às vezes é válida, mas na merenda nada justifica. Criança muito jovem, muito nova, tem que ter uma alimentação que permita ela ter a sua imunidade preservada, o seu desenvolvimento físico e mental, que a alimentação sem dúvida nenhuma produz. Quanto à questão das bolsas de estudo, eu havia inclusive recentemente conversei também com o vereador e com outros vereadores. Isso aí que fizeram na última hora foi uma medida que os vereadores até não vou culpar, porque felizmente o vereador João Machado está vendo que foi uma medida tomada, aprovada no final do ano e que tem que ser revista. O homem público tem que às vezes rever, não é porque aprovou que não vai modificar. Se não está bom, tem que mudar. E a bem da verdade, nós alertamos, inclusive, o pessoal que estava cuidando dessa questão no final do ano, que isso não ia funcionar. Eu sou coordenador da comissão de bolsas da OAB, do ano passado e também neste ano, e a gente viu que 90% dos alunos que pedem bolsa realmente precisam. É muito grande o número. E tem essa dificuldade de, além de ele não querer dívida para outro ano, tem que ter avalista, tem que estar com o nome não constando em nenhum serviço de proteção ao crédito e pegar a incerteza de pagar depois de formado. Ou isso já tem FIES que propicia isso aí. A questão da bolsa, eu até vejo que aquela lei que foi aprovada, na minha opinião, ela é inconstitucional, porque não poderia ter mudado aquela lei existente, que era um convênio onde foi dado esse prédio para a faculdade, na administração do Sr. Luiz Fernando Marques, inclusive era vereador naquela época, e em contrapartida haveriam 5% de bolsas, que era um benefício social para os alunos carentes. Quer dizer, está tirando o benefício com o argumento de, quando eles começarem a pagar, nós vamos somar o que eles estão pagando com o que vai às bolsas novas e vão acabar tendo mais bolsas para dar. Não é a realidade. Os alunos ficaram inseguros, temerosos, e uma pergunta que me parece que inclusive o vereador João Machado deve ter questionado nos seus requerimentos. E quem se formou em dezembro? A faculdade, a partir de janeiro até agora, ela não está dando essas bolsas, está sobrando. E os alunos que entraram agora estão sem bolsa.
não está recebendo bolsa. Quem fez inscrição ou não. Também são 4 meses de sobra. E esse dinheiro? Agora, a outra pergunta. Se não atingir o número suficiente de bolsas, como é que vai fazer? Vamos dizer que ela tenha 60 mil reais por mês para gastar com bolsa. E ela distribua 20 mil. E os outros 40? Ela vai entregar para a prefeitura em dinheiro? Porque talvez não vá usar todas as bolsas. Então, esse questionamento, eu tive a oportunidade de conversar com o vereador João Machado, conversei também com a vereadora professora Rita, e eles realmente estão verificando isso, e o João Machado está engajado nessa luta, porque a reclamação foi muito grande. Eu tenho certeza e espero que consiga o objetivo do prefeito rever essa lei, revogar essa lei e abrir uma nova inscrição, inclusive com efeito retroativo. Para o aluno que for beneficiado com a bolsa, ter algum desconto, inclusive nas mensalidades que ele já pagou. É questão de justiça, é questão de benefício social. Quem trabalha nas entidades com as bolsas de estudo sabe do que eu estou falando. São realmente alunos carentes que pedem a bolsa de estudo. Tentativa de furto na tarde de ontem na rua João Pessoa, no centro da cidade. A comerciante Yolanda de Moraes, de 35 anos, caminhava pela referida rua quando uma mulher que estava à sua frente deixou cair uma sacola. A vítima foi ajudá-la quando então surgiu uma segunda mulher que, mediante agressão, tentou levar a bolsa de Yolanda. Ninguém foi preso. O vigia Ariovaldo Rocha, de 54 anos, residente no Jardim Bom Sucesso, teve o seu sono interrompido ontem por volta de 5 horas da manhã. A jovem Andréa Romão, de 24 anos, que reside no Jardim Santa Paula, começou a gritar em frente à sua casa. A algazarra promovida pela jovem era para cobrar um programa sexual que Ariovaldo não pagou. Muitas pessoas entendem que as guardas municipais devem ter poder de polícia, ou seja, andar armadas. Na última sessão da Câmara, uma moção de apoio do vereador José Martins enfatiza esse aspecto. Na cidade de Conchal, a GM trabalha armada há 18 anos. Comandante, eu gostaria que o senhor explicasse pra gente como é que a Guarda Municipal de Conchal anda armada, trabalha armada. Eu consegui uma liminar do juiz do distrito de Conchal, provisória, depois a definitiva, e essa liminar subiu para o Tribunal de Justiça e desceu agora. Foi a primeira cidade que desceu a liminar por unanimidade. Então é com essa liminar que a gente está usando arma e a guarda da gente pode usar. Tem o apoio do prefeito Valdeci? Tem o apoio, sim. O prefeito correu bastante atrás para conseguir essa liminar. O que o senhor acha desse trabalho do GM armado? O senhor teve algum problema já com algum comandado seu nesse sentido ou não? Eu tenho 18 anos a guarda de Conchal, nunca um guarda meu precisou dar um tiro, graças a Deus, usar arma. Mas no final de ano agora a gente prendeu 2 quadrilhas aqui fortemente armadas, foi a guarda que prendeu, e por isso, graças a Deus também, nessa ação não precisou usar arma, mas se tivesse que usar numa hora dessa, que a quadrilha era muito grande, uma quadrilha de São Paulo, então por isso eu sou favorável à guarda andar armada. Os seus GMs estão preparados psicologicamente se tiver que usar arma? Todos, cada 6 meses o guarda faz uma reciclagem, e agora com a lei nova de desarmamento também aquele curso novo que a guarda precisou fazer de armamento, a minha guarda está pronta para usar arma. Que tipo de arma é usada pela Guarda Municipal de Conchal? A Guarda Municipal aqui usa 38 e a pistola 380. Então até a pistola 380 essa guarda está usando. Quer dizer, e o senhor não teve nenhum incidente ainda com relação ao uso da arma. Há quanto tempo isso acontece? Em 18 anos eu não tive nenhum incidente. Mas já, há quanto tempo o pessoal usa a arma já? Há 18 anos. 18 anos? Há 18 anos usa a arma. A guarda aqui, ela já... Desde que foi criada? Criada e armada. Tá certo. Parabéns, sucesso no seu trabalho. O senhor também. Antônio Carlos Simeonato para o Leme Notícias. Tá aí um assunto polêmico, né? Mas pelo que parece a cidade de Conchal tem se dado bem aí com os GMs armados. Com raras exceções tem tido problema. A maioria das cidades que tem GM
armados normalmente não tem tido problema. E eu acho válido, porque dá mais segurança para o GM que trabalha e também intimida. Porque a GM acaba, a função dela é praticamente outra, mas ele acaba tendo que participar. Com o déficit que tem na Polícia Militar, na Polícia Civil, quando a GM está bem entrosada com esses dois outros órgãos de segurança, ela acaba participando de uma maneira ativa. E ela acaba participando de bloqueio, ela de repente pode se deparar numa ronda com algum marginal armado. E ela tem que estar preparada tanto para defender a integridade da pessoa como na abordagem também. Eu sou favorável, eu acho que é uma luta justa deles, como ele mesmo falou, é a primeira liminar que foi concedida e manteve a sentença de permitir que eles andem armados. Eu acho que é por aí. Eu acho que com treinamento, com comando firme e com a pessoa preparada para usar, e o comandante sabe, aquele que não tiver condições de usar, ele deixa em outro tipo de atividade. Mas é importante que ande armado, sim. Daqui a pouco você vai ver, delegado seccional de polícia faz correição em Leme. O Leme Notícias volta a seguir. A Polícia Civil de Leme passou hoje por uma correição. O delegado seccional de Limeira, doutor Aparecido Capelo, percorreu os distritos policiais para checar como o trabalho vem se desenvolvendo. O delegado seccional de polícia da cidade de Limeira, com jurisdição no município de Leme, esteve nesta quarta-feira pela manhã em nossa cidade, procedendo a uma correição ordinária. É um trabalho que a Polícia Civil faz praticamente 2 vezes por ano. Doutor Capelo, como é que o senhor encontrou as repartições sob sua júdice? Olha, as delegacias aqui, os distritos, o município, a Ciretran estão em ordem. Está de parabéns, doutor João, toda a equipe, doutor Edgar, no segundo DP, doutor Fernando aqui no primeiro DP, doutora Adriana da DDM, que nos siga. A cadeia também, embora esteja com a lotação acima do normal, ela é temporária por 3 meses só, então estou muito contente com os trabalhos da Polícia Civil em Leme. Alguma reclamação, doutor? Nenhuma reclamação, estou sabendo que a população está contente com o trabalho da Polícia Civil de Leme, que está sob a minha responsabilidade, e eu fico muito contente e só posso parabenizar a todos os policiais que exercem suas funções, como a cidade de Leme, por ter uma polícia tão boa como é a Polícia Civil de Leme. Nós sabemos que a segurança é um negócio realmente muito sério, é um fato muito sério e muito importante no contexto geral da população. Sob esse aspecto, como é que o senhor analisa a cidade de Leme do ponto de vista criminal? Olha, do ponto de vista criminal, Leme, quando eu cheguei aqui em Leme há 3 anos atrás, eu posso dizer que não estava como hoje. Hoje a nossa situação é melhor do que aquela época. Agora é um contexto geral, a população está reclamando sobre segurança, a gente não consegue fazer aquilo que queríamos, mas estamos procurando fazer o máximo possível para que haja tranquilidade no seio da população de Leme. O senhor diria então que da região que o senhor tem como comando, Leme pode ser considerado uma cidade tranquila? É uma das melhores cidades, não só da minha sub-região, como da região do Inter 2 de Campinas. O fato da cadeia estar com esse excesso de presos em função do problema da reforma da cadeia pública em Pirassununga, preocupa ou não? Não, não preocupa, porque, como já disse, é temporária. Por 3 meses, já que a reforma iniciou-se dia 11 passado agora, da segunda-feira, e o prazo para o término é de 3 meses. Então isso passa rápido. A reforma que foi feita aqui na cadeia de Leme foi muito boa e não há preocupação nenhuma, nem para nós policiais e nem para a população. Não gostaríamos de ver os presos praticamente amontoados, certo? Mas como volto a repetir, temporário, e a gente suporte a isso com tranquilidade. Muito obrigado, doutor Capelo. Obrigado a vocês, bom trabalho e parabéns a Leme e toda a Polícia Civil de Leme. Antônio Carlos Simeonato para o Leme Notícias. Ainda bem, né? Essa avaliação do doutor Capelo tem sido uma constante nesses últimos anos aí, não, Chico?
Porque ele checa, além do trabalho operacional, ele checa também o trabalho de documento, os inquéritos, a posição que anda, se está correndo dentro de um prazo normal, se não está havendo demora, o atendimento também. E felizmente, nos últimos anos, como você bem lembrou, ele vem parabenizando, elogiando o trabalho desenvolvido pela equipe comandada pelo Dr. João e pelos demais delegados, e todos, sem exceção. E também, já houve uma época que até o doutor André, ele também fez um elogio aos trabalhos desenvolvidos pela Polícia Civil, no sentido da documentação e da maneira... André, juiz de direito, correto. Então, o que acontece? Realmente é um trabalho feito, e eu atribuo a isso a uma série de fatores. Eles trabalham bastante, a gente sabe que o déficit de pessoal é grande, tanto na Polícia Civil como na Polícia Militar, precisaria ter mais gente, as atribuições são muito grandes, mas eles procuram dar o melhor de si. E a vantagem de uma equipe que já está entrosada há alguns anos. O doutor Fernanda, a doutora Adriana, o doutor Edgar, o doutor João, os investigadores, carcereiros, o pessoal está muito bem entrosado, os escrivães. A Ciretran, o que acontece? Eles sabem a maneira de cada um trabalhar, eles se respeitam muito e procuram dar o melhor de si. Isso não se conquista da noite para o dia. Isso é um trabalho que foi conquistado lá atrás e que cada um que chega acaba se integrando a essa forma de trabalho que a equipe da Polícia Civil tem. E está de parabéns, felizmente, a gente sabe que a segurança nunca vai ser o que todos nós gostaríamos que fosse. Como também não é, a gente tem certeza que eles gostariam de poder evitar muitos crimes, que às vezes ainda acontece. Mas dentro dos parâmetros, está dentro do que é possível ser feito, então realmente o resultado são bastante satisfatórios. A Secretaria Municipal da Educação está comunicando às entidades assistenciais, ONGs, clubes de serviço que desenvolveram projetos de alfabetização de jovens e adultos em 2004 e que não foram cadastrados no Censo Escolar de 2004, deverão entrar em contato com a Secretaria com a máxima urgência. No próximo domingo, dia 17, estará acontecendo o dia D da campanha do desarmamento. Essa campanha vai estar acontecendo em todo o território nacional. Domingo acontece no TG 02074, a partir das 10 horas da manhã, o dia D da campanha do desarmamento a nível nacional. O que seria isso, secretário? Dentro do planejamento de paz, já existe um trabalho muito grande em torno disso, as escolas estão envolvidas. Agora os dois ministérios, Justiça e Cultura, resolveram um dia D dentro do esquema do desarmamento, que faz parte também da campanha da paz. Então, a nível nacional, e está sendo realizado em São Paulo com a presença do presidente da República, e os ministérios pediram para que as cidades, aos prefeitos, para que as cidades façam o mesmo evento no mesmo dia e hora daquele que estará sendo realizado em São Paulo. Então nós estamos atendendo a isto e realizaremos essa atividade lá no Tiro de Guerra. Em função até do espaço que permite uma série de eventos, né? Sim, é mais aconchegante, proteção das crianças que estarão participando conosco do evento, e nos parece que lá é melhor. A rua seria mais prejudicial, somente o horário não é bom, o dia também não é muito bom, mas vamos fazê-lo. Agora, haverá arrecadação de armas nesse dia? Sim, as pessoas que tiverem armas para serem entregues mediante indenização pelo governo, tem que pegar um papel de trânsito da arma na delegacia de polícia com o doutor João Batista, para que no transporte até o local não haja nenhum problema, porque o porte de arma é crime. Bom, o fato acontece então domingo a partir das 10 horas da manhã. Às 10 horas da manhã, e gostaria de usar o seu meio de comunicação, a TV Leme, para convidar toda a população a prestigiar o evento. Falamos tanto sobre violência, queremos combater a violência, queremos combater a arma na mão do bandido ou de pessoas distraídas que possam daí originar problemas, outros graves inclusive, que todos participem desse evento. É um evento comunitário, acho que a cidade deve dar o seu sim, deve marcar a sua presença lá no Tiro de Guerra às 10 horas, participando conosco, com as crianças. Há grupos de trabalho, principalmente de jovem, sobre a paz. Existe todo um trabalho em busca de acabar com a violência, com qualquer resquícios de coisas que possam somar a violência. Então, esta é uma oportunidade para levantar a nossa bandeira
e dizer não às armas, dizer não à violência, dizer não à guerra civil que está crescendo dentro das cidades. Vamos combater como? No mínimo, marcando a nossa presença. O cidadão lemense, com certeza, atenderá ao nosso pedido, o nosso convite, e nós já estamos contando com isso. Retornamos aos estúdios do Leme Notícias com Eduardo Bispo e Francisco D'Angelo Neto. Muito bem, está aí um dia importante para a nação brasileira, não só em Leme, né? E o secretário disse bem aí, conclamando os cidadãos a comparecerem, né, Chico? E é uma campanha que está vindo, ainda não atingiu um objetivo maior, mas é assim que começa. Tem que manter essa campanha constante, eles estão alavancando ela cada vez mais, para o pessoal começar a isso marcando bastante para ir devolvendo. Porque eu sou a favor que o armamento deve ser guarda municipal, polícia militar, polícia civil, segurança, quem realmente precisa. O cidadão comum não está preparado. Você vê o exemplo do comandante da Guarda Municipal de Conchal, que falou que eles estão sempre se reciclando, fazendo treinamento para portar arma. O cidadão comum não está preparado para uma situação de emergência usar arma. E você pode ver nos noticiários. É raro você ouvir falar que alguém se defendeu de um assalto usando arma. Quem está preparado para usar arma é a polícia, é a polícia militar, a polícia civil, as autoridades. E, infelizmente, o marginal, que também está por tudo, por conta de qualquer coisa, que também joga com arma. Então, o cidadão não está preparado. Então, é melhor que haja desarmamento, antes que numa hora faça uma besteira com a arma que ele tem, antes que essa arma acabe caindo num assalto, alguma coisa, na mão de um bandido, e vai armar ainda mais o bandido. É desnecessário, eu acho que deve participar, quem tem aquela arma em casa, a mulher que sabe que o marido às vezes tem uma arma em casa, ou um filho, fala para ele lá devolver e haver essa campanha de desarmamento, que o objetivo sempre será melhor. E no próximo bloco, incêndio faz bombeiros trabalharem cedo. O Leme Notícias volta a seguir. O Corpo de Bombeiros atendeu hoje um chamado de urgência para controlar incêndio em uma residência do Jardim das Palmeiras. Nossa reportagem esteve no local e mostra os detalhes. Hoje pela manhã os bombeiros foram acionados para a rua Atílio Bertão, Jardim das Palmeiras. Um incêndio ameaçava destruir uma das residências daquela rua. O que é que teria acontecido, sargento? Veja bem, de acordo com o relato do filho do proprietário, ele estava brincando com fósforo na cozinha, acabou tacando fogo em uma espuma. Posteriormente caiu um pingo de fogo num sofá e iniciou-se o incêndio. Até em função da casa ser humilde, as paredes de madeira acabou se expandindo rápido e foi para o quarto também. Mas com a nossa chegada aí, nós procuramos extinguir e não deixar se expandir para demais locais. Pelo que a gente viu aqui, a pronta ação dos bombeiros impediu que o fogo se propagasse para o restante dos cômodos da residência. Com certeza, a nossa função é essa, combater e preservar o que ainda não pegou fogo. Houve vítimas desse incêndio, sargento, ou não? Não, de acordo com o pessoal, aqui a vizinhança até o proprietário, estavam na residência 2 idosos, a senhora e o filho da senhora. E assim que iniciou o fogo, eles começaram a retirar algumas roupas do quarto, solicitaram a gente e saíram de dentro da residência. Assim sendo, graças a Deus aí não teve nenhuma vítima. Nós vimos uma ambulância sair daqui do local, levando pessoas provavelmente para o pronto-socorro. Apenas medidas de precaução, nervosismo ou alguma coisa mais séria? A proprietária, ela estava com uma crise nervosa, chorando bastante, então achamos por melhor conduzi-la até o hospital para ter uma passagem pelo médico por lá. Existe a possibilidade de se fazer alguma coisa com relação a esse tipo de residência, sargento, ou não é competência do bombeiro? Veja bem, existem normas para tudo no dia a dia da gente, tanto para uma residência, no conhecimento da gente, existe trabalho de engenharia que aprove coisas desse tipo. Mas o povo acaba fazendo alguma coisa, às vezes por não ter uma condição financeira,
acaba fazendo uma coisa para se virar por enquanto e deixa desse jeito e acaba causando situações adversas, até desumanas, se a gente for considerar, né? O que a gente pode notar na estrutura dessa residência, né? Com certeza, a parede da cozinha é totalmente de madeira, não tinha um tijolo na cozinha, bastante precário, e a gente acaba ficando com dó até da família, né, por estar numa situação desse tipo. Nesta quinta-feira, o calor predomina no sudeste. No sul e leste de São Paulo, o dia amanhece nublado e com névoa, mas até o meio da manhã o tempo abre. Confira aí como fica o tempo amanhã em Leme. A quinta-feira terá sol, nebulosidade variável e pancadas isoladas de chuva. A probabilidade de chuva é de 60%. A temperatura deve ficar com a mínima de 17 e a máxima de 30 graus. Neste dia 13 de abril comemora-se o Dia do Hino Nacional Brasileiro. Composto pelo poema de Joaquim Osório Duque Estrada e pela música de Francisco Manuel da Silva, o hino nacional foi executado pela primeira vez em 1831. E para falar sobre essa data, nós estamos recebendo o maestro Douglas Lopes de Moraes. Tudo bem, Douglas? Prazer em recebê-lo. O prazer é todo meu. Tudo bem, né? O nosso hino nacional é o mais bonito do mundo? Ah, com certeza, viu? Com certeza. O hino nacional ele foi criado, composto em 1822 pelo maestro Francisco Manuel da Silva, para comemorar a independência do Brasil. E depois ele foi refeito para comemorar a abdicação de Dom Pedro I. O povo estava descontente com o imperador, inclusive o Francisco Manuel da Silva, então ele refez este hino. Não tinha letra. Então ele foi cantado pela primeira vez na partida de Dom Pedro I, portanto no dia 13 de abril de 1831. Então são 174 anos que nós estamos comemorando, né? Em 1909 ele recebeu a letra definitiva. E em 1922 a letra finalmente completada foi oficializado como hino nacional brasileiro. Na proclamação da República, foi convidado o compositor Carlos Gomes para compor o hino nacional. Mas por gratidão ao imperador Dom Pedro II, ele respondeu ao convite com um lacônico não posso. Não tenho tempo. Aí foi feito um concurso dos hinos para escolher o hino e o vencedor foi o de Leopoldo Miguez. O presidente Marechal Deodoro, ouvindo todos os hinos, ele disse, ficou célebre essa frase dele: ainda prefiro o velho. E o de Leopoldo Miguez fica como hino da proclamação da República. E o japonês da parte. Isso, exatamente. Né? Então, a letra definitiva foi escrita em 1909 por Osório Duque Estrada. Que é a letra que nós conhecemos, que muita gente se embaralha no meio do caminho aí, né? Isso, no que diz respeito. Você sabe cantar o hino? 51 anos, tem que saber, né? E para o coral, é bom para fazer, para trabalhar com o hino nacional, para trabalhar, permite alguma coisa ou é muito taxativo? Olha, ele só pode, por exemplo, para canto, ele tem uma tonalidade que é Fá maior. E quando é para instrumento, a tonalidade é Si bemol. Ele não pode ter arranjos com vozes. É isso que eu queria. Não pode. Não pode. E aquelas apresentações foram até motivo de críticas, e uma das críticas em cima da cantora Fafá de Belém, daquela versão que ela fez do hino nacional. Isso é proibido
pela legislação, né? É proibido. Mas que fica bonito, fica, né? Fica muito bonito, é bem artístico, né? Que houve uma época aqui que o nosso país você não podia andar nem com uma bandeira, bandeira ou roupa com a bandeira não podia. Mas você como maestro, você acha que esse tipo de versão que se faz do hino aí, esses arranjos aí mais modernos, é uma coisa que não pega bem, Douglas? Eu particularmente gosto muito. Gosto muito. Porque ele permitiria vários arranjos que poderia dar uma beleza para cada tipo de situação, mais formal, menos formal, depende do local, daria para fazer um trabalho interessante, né? Com certeza. Muito bem, então são 147 anos do nosso hino nacional brasileiro, quando a execução passou por uma história toda aí, mas sem dúvida alguma, deixando o bairrismo, o nosso hino é o mais bonito de todo mundo. Com certeza. Muito bem. Nós tivemos também um grande pianista americano chamado Gottschalk, e ele fez uma revisão de todos os hinos do mundo e escolheu o hino nacional para fazer as célebres variações dele, né? São as variações triunfais sobre o hino nacional brasileiro. Então não estamos sozinhos nessa escolha. Não. Muito bem. Maestro, obrigado pela presença, viu? Chico, obrigado. Obrigado a vocês. E o Leme Notícias termina aqui. Daqui a pouco você confere o Esporte Show com Israel Camilo. Nós voltamos amanhã. Até lá. A agência local do INSS não aderiu à paralisação. Prefeito Macarenco reúne-se com empresários. MST invade prédio do Ministério da Fazenda. Distrito Industrial de Leme passa por ampliação. E hoje faz 60 anos da tomada de Montese, na Itália. Quinta-feira, 14 de abril, estas e outras notícias você confere a seguir. Fique com a gente. Algumas agências do INSS paralisaram suas atividades por 48 horas em protesto por melhores condições de trabalho e de salários. Mas vale destacar que os funcionários do posto do INSS aqui em Leme não aderiram ao movimento. A agência do INSS de Leme não aderiu à paralisação de 2 dias imposta pela categoria em praticamente 50% do estado de São Paulo. Quem vai explicar o porquê para a gente é a chefe do setor de benefícios, Ângela Cristina. Por que a agência de Leme está funcionando normalmente? Os funcionários decidiram para não aderir à paralisação desta vez, apesar deles também não concordarem com o aumento que o governo está sugerindo para a categoria de 0,01%. E apesar deles acharem também que esse aumento é uma vergonha para o funcionalismo, eles resolveram não aderir à greve para que a gente não deixasse o nosso serviço acumulado e não deixasse de atender a população nesses 2 dias. Todos os serviços prestados pela agência estão em funcionamento?
Todos os serviços, perícia médica, protocolo de aposentadoria, de auxílio-doença, tudo funcionando normalmente. Inclusive, nós estamos vendo aqui a presença de muitas pessoas já procurando pelo atendimento logo nas primeiras horas da manhã. Como todos os dias nós estamos tendo um volume muito grande de procura. De outras cidades também nós estamos recebendo pessoal que está vindo de fora aqui procurar a nossa agência. Então esse é o motivo que levou também a não paralisar, porque senão depois, no dia da reabertura, a gente enfrentaria uma fila muito maior. A senhora tem ideia de quais agências da região estariam fechadas ou com atendimento apenas parcial? Eu não tenho ainda essa informação, mas eu acredito que nas agências de Piracicaba, Bragança Paulista, pelo que eu soube, aderiu. Eu não sei se Ribeirão Preto seria o caso também, ou Araraquara, as outras gerências. Me parece que aqui em Pirassununga o pessoal teria aderido a essa paralisação. Eu não recebi essa informação, apesar de que ontem nós estávamos numa reunião na gerência em São João da Boa Vista. Nós estávamos com o chefe lá de Pirassununga e ele não passou essa informação para nós. Poderia ser também que ele não tinha esse conhecimento. Essa paralisação termina exatamente nesta quinta-feira, no dia de hoje. Existe a previsão de que possa ser deflagrada uma greve a partir do mês de maio, quando realmente se efetivar essa possibilidade desse grande aumento. Isso está confirmado? Está confirmado, sim, porque apesar ainda de só se falar nesse aumento de 0,01%... Isso é ridículo, né? É ridículo, assim, nós funcionários, a gente se sente até como se fosse um atentado contra a gente, porque além dele estar sugerindo esse aumento, ainda nem aprovado foi, seria retroativo a janeiro, que é quando a categoria sempre espera um aumento, e nós estamos sem reposição das perdas salariais desde do governo passado do Fernando Henrique. Então nós não temos tendo reposição nenhuma, e é por isso que nosso salário está muito defasado e que está deixando a categoria a ter esse pensamento de greve. Só para se ter uma ideia, para o servidor que ganha até R$1.000 como funcionário do INSS, esse absurdo desse aumento significaria R$1 de aumento na conta do banco. Antônio Carlos Simeonato para o Leme Notícias. Você está rindo, você está rindo. Todo o movimento que é feito em protesto por melhores condições de salários, no caso, o pessoal do INSS, é válido. Apesar que causam um prejuízo muito grande para aquelas pessoas que procuram pelos postos. Principalmente no caso como esse pessoal abnegado aqui de Leme, que não aderiram a essa greve. Então outras cidades recorrem à nossa agência aqui em Leme, onde então tumultua muito mais ainda o trabalho, que é muito exaustivo, do pessoal aqui do INSS. Agora, é uma brincadeira quando se fala num aumento de 0,1%. R$1 no caso de alguns funcionários. Eu acredito que tenha havido algum lapso, algum erro de cálculo, porque o governo Lula não faria isso, principalmente com o trabalhador. A empresária Daniela Aparecida, de 34 anos, estava em casa de uma amiga quando apareceu seu Amásio, conhecido por Nelson. Ele passou a agredir Daniela com chutes e golpes no pescoço e dizendo que ia enforcá-la. Após o ato, ele fugiu sem deixar pista. Daniela teve escoriações pelo corpo. Mais um caso com garota de programa registrado pela polícia. O terceiro esta semana. Priscila Cristina Salvador, de 24 anos, natural de Pirassununga, saiu com um rapaz que depois a abandonou na divisa de Leme e Pirassununga. Ela ficou perdida, mas conseguiu ajuda no bairro Taquari. A artista plástica Eva Neide Bueno prestou queixa na polícia dizendo que alguns saques que apareceram em sua conta bancária. Ela afirma que fez apenas um, no valor de R$100, mas que depois apareceu mais um outro no mesmo valor. A PM checou a situação e foi constatado que Eva Neide possui problemas mentais. No próximo bloco, o prefeito entrega escrituras de empresas do Distrito Industrial. O Leme Notícias volta a seguir.
O prefeito Geraldo Bacarenco reuniu na prefeitura na tarde de hoje autoridades e empresários. Na oportunidade, ele entregou à empresa Ilume a escritura do terreno no Distrito Industrial. Qual a importância desse ato que se realiza ora na prefeitura com a entrega da escritura para a empresa Ilume de uma área de 11 mil metros quadrados do Distrito Industrial? Bem, eu acho que é o grande valia é o aspecto de geração de emprego e rendas, e hoje a Ilume tem 300 funcionários. Então, quando a gente espera a Andros, eu acho que a gente tem aqui só a Ilume emprega quase 2 vezes o que a Andros poderia empregar. Então, é uma felicidade muito grande fazer com que isso aconteça e, ao mesmo tempo, comunicar que a prefeitura acaba de adquirir também 300 mil metros quadrados da usina São João de Araras para fazer o novo distrito industrial, e desses 300 mil metros quadrados, 50 mil metros quadrados já é para uma indústria de rações para animais. Então acho que isso que nós precisamos cada vez mais é incentivar o pequeno empresário, o médio empresário e oferecer facilidades para as indústrias, empresas aqui se instalem, gerando emprego e renda. E é o que o povo quer, o que o povo precisa. Aliás, voltando à Ilume, foi o senhor que a trouxe para cá na sua primeira administração, quer dizer, o senhor acreditou na empresa e hoje os resultados estão aí. Isso, eu acho que é um grupo forte, é um grupo concorrente da Piau e Legrand, que são empresas do mesmo ramo, e eu tenho certeza absoluta de que Leme ficou contente e eles também ficaram contentes, porque sabe que Leme é uma cidade boa, tem estrutura, sabe receber bem, tem mão de obra e é um povo bom. O senhor falou também alguma coisa a respeito da Assolan, que já estaria com endereço em Leme, prefeito? Isso, a Assolan, que é a concorrente da Bombril, ela está se instalando em Leme toda a sua logística de distribuição, e ela já precisava de um endereço rápido e ela se instalou na nossa incubadora de empresas, no box número 10, e já vai poder fazer as suas operações aqui em Leme. Então é outra empresa que chega, como veio a Combiloc semana passada, que se instalou lá na antiga rua, numa parte da antiga rua, com mais 100 empregos. Eu acho que é isso que precisa e nós estamos fazendo a nossa obrigação apenas. A geração de empregos daqui para frente deve ser a grande preocupação do governo municipal? É o desenvolvimento. E esse desenvolvimento significa geração de emprego e rendas. Não depende só do poder público municipal. O poder público municipal oferece as facilidades, isenções, terrenos, facilidades, oferece infraestrutura, água, luz, esgoto, guia, sarjeta, asfalto, terraplanagem, tem faculdades, tem Senai, tem escola profissionalizante. Leme é uma cidade preparada para receber qualquer tipo de investimento. Então eu acho que isso, se o governo federal acenar com baixa de juros, incentivar o desenvolvimento, eu tenho certeza absoluta de que chegou a nossa hora e Leme vai ser uma cidade com muito desenvolvimento, muito progresso, que é o que todos nós queremos, e eu acho que isso é o caminho. Segundo o diretor da empresa, Paulo César Bezerra, de posse da escritura e com o início imediato das construções, a empresa tem condições de, num curto espaço de tempo, aumentar inclusive os empregos para a população lemense. Isso representa o crescimento da empresa, que ela vai poder se expandir, uma área de 5 mil metros inicial, mas que vai a tendência a aumentar. Vocês estão instalados onde atualmente? Aqui em Leme mesmo, no centro, área central de Leme. Na rua Padre Julião. Padre Julião, isso. Área de 3.500 metros. A área de 3.500 metros vai mudar para 5? Vai mudar para 5, provisoriamente. Depois nós vamos construir outros módulos. A ideia é chegar e crescer, porque tem potencial para crescer bem mais que isso. Pelo release que a prefeitura nos passa, a empresa oferece entre empregos diretos e indiretos 330 e poucos empregos, é isso? Isso, 300 através de empregos diretos e indiretos e das empresas montadoras. Serviço pra gente. Nessa nova fase no Distrito Industrial, você vai inclusive aumentar essa capacidade ou não? Sim. A geração de empregos? Sim, porque a tendência é crescer, né? A empresa vai crescendo, vai gerando mais empregos. Então, sim, alguns anos tem condições de aumentar 50% pelo menos a oferta de empregos. O principal produto de vocês? Tomadas interruptores.
São os principais produtos. Na parte elétrica? Parte elétrica, matéria elétrica. E então, a ideia é investir em novos produtos, né, nessa mesma área. Então, estamos trabalhando para isso. A empresa veio de onde, Paulo? A empresa veio de São Paulo, Grande São Paulo, Osasco. Já está em função dessa falta de expansão por lá, seria isso? Sim, nós procuramos uma cidade que pudesse oferecer toda a infraestrutura para poder crescer. Podemos investir e crescer, né? E em Leme foi uma cidade que nós encontramos isso, todo um apoio, um suporte do prefeito e dos secretários do prefeito, né? Vocês estão contentes aqui? Sim, muito contentes, tanto é que já estamos morando aqui, toda a família já está morando em Leme, né? Vivendo em Leme, estamos felizes sim. Parabéns e sucesso. Obrigado. Antônio Carlos Simeonato para o Leme Notícias. É muito bom quando a gente encontra um diretor de empresa que só tece elogios à cidade, à administração, e vem com satisfação colocar a empresa no município. Práticos, né? Não tem dúvida. Mas eu acho engraçado que eu acredito que aquele pessoal maldoso que tentou denegrir a imagem do Geraldo Macarenga, do prefeito, do médico, dizendo que ele estava à beira da morte, eu acredito que eles não veem o prefeito há muito tempo. Porque o homem está mostrando uma garra tão grande e está com um semblante tão bonito, né, Eduardo? Quem vai assistir a essa reportagem vai ver que realmente ele está muito bem e está muito valente. Porque outras cidades não fazem o que o nosso prefeito faz. Está indo em busca de empresas para que também aqueles pessimistas que só falam a respeito da Andros parem de falar e vejam que o que vem vindo é muito melhor que Andros. O que não se pode é parar. E ainda mais agora que o prefeito resolveu dar força para que o seu vice-prefeito trabalhe. E é isso que o Vagão tem feito, trabalhado muito, dando aquele amparo ao prefeito, dando um amparo àquelas atitudes, à boa vontade que o prefeito sempre teve com o Leme. Integrantes do movimento dos Sem Terras invadiram hoje um prédio do Ministério da Fazenda em Brasília. Segundo Antônio Arruti, que é o coordenador do movimento, o objetivo da manifestação é o imediato desbloqueio de 1 bilhão e 600 milhões de reais destinados à reforma agrária. Eles exigem que o governo reveja o corte no orçamento, que teria sido reduzido de 3 bilhões e 600 para 2 bilhões de reais. Então eles querem o restante do dinheiro e vão ficar lá até o dinheiro sair. Antes tinha o Estilha, aquele bandido. Agora já tem outro aqui, né? Esse Antônio Arruti. É para mudar o foco, né? Como se o Brasil, como se tudo girasse em torno deles. São invasores, são bandidos. Se o presidente da República acha por bem fazer essa abertura para o Sem Terra, à medida que seja possível. Nós temos coisas prioritárias, nós temos a saúde, nós temos a educação, nós temos esse fator econômico que tem que ser mexido, porque a carga de imposto é muito grande em cima do cidadão. Agora vem esse cidadão com ameaças, invadindo prédios. Era preciso, sim, que a polícia militar agisse com mais firmeza em cima desse povo. Não é só expulsá-los, não. Vamos acabar com esse povo para que eles parem de atormentar o governo Lula. O Distrito Industrial Paulo Quinoc está passando por uma ampliação a fim de poder abrigar mais empresas e oferecer maior comodidade e funcionalidade. Panza Neto, a Ilume recebe hoje uma escritura de 11 mil metros quadrados no Distrito Industrial. Um trabalho que começou a longo prazo com o senhor na administração passada do Dr. Geraldo Macarenga, foi isso? Exatamente. Um trabalho que o Dr. Geraldo Macarenga solicitou que desse prioridade. Nós investimos só ali no Distrito Industrial, com essa determinação dele, R$700 mil para deixar o Distrito Industrial Paulo Quinoc em ordem. Aí veio, entre outras indústrias, mais recentemente agora a Ilume, que está completando com empregos diretos e indiretos 333 empregos hoje. E a tendência é crescer ainda mais. A tendência é crescer porque na área que ela recebeu a escritura hoje, ela vai construir um módulo inicial de 5 mil metros. Ela está numa área de 3.500, vai passar para 5 mil metros. E
O mais, o nosso vice-prefeito poderá falar a respeito desse desenvolvimento industrial. O prefeito falou rapidamente, Vagão, da aquisição de uma nova área, cerca de 300 mil metros quadrados, para ampliação do distrito industrial. E que esse convênio seria assinado já na próxima segunda-feira, essa compra dessa área. Você confirma essa informação? Isso, está aumentando aí o distrito industrial, com mais 300 mil metros quadrados, adquirido da usina São João. É uma negociação aí que nós estamos desde a época da eleição, que o prefeito pediu, né, que eu encabeçasse essa negociação, e conseguimos terminar, e segunda-feira vai estar passando a escritura, para poder aumentar o distrito e trazer mais empresas. Que nem o seu Panza sabe, está vindo várias empresas aí, né, nos procurar, e não tinha nenhuma área. Então agora, adquirindo essa área, várias empresas estarão aí agora, através do Proinde, vindo para a nossa cidade. Qual foi o investimento na aquisição dessa área, Vagão? Em torno de 1 milhão de reais. 1 milhão de reais pagos pela prefeitura? Pela prefeitura de Leme. Agora, evidentemente, existe aquela lei que as empresas vêm, compram a área e esse dinheiro acaba sendo amortizado. Isso, daí vai através do Proinde, né? Há um parcelamento na venda desses imóveis, de acordo com a necessidade de cada empresa e o que ela vai trazer de benefício também para a nossa cidade. Me parece, inclusive, que parte dessa área já estaria destinada a algumas empresas que precisam se expandir e que não têm mais condições onde se encontram. Tem uma parte que aí de quase 50 mil metros quadrados ficou reservado já para a Decurlite, que ela vai se expandir. Tem também aí uma fábrica de rações, que também já está, até confirma, aberta aqui na nossa cidade. A Solan também está chegando aí também, por enquanto está instalando ali na incubadora o escritório, porque é a logística dela, já vai emitir nota, tudo, a distribuição do estado de São Paulo vai ser feita através de Leme, então estamos aí com vários contatos. Era o que faltava para Leme se desenvolver definitivamente, Vagão? Eu acho que hoje em dia, em todas as cidades, o importante hoje é a geração de empregos, né, Toninho? E nós aí estamos conseguindo e vamos lutar para isso. Muito bem. Ninguém vai ampliar um distrito industrial à toa, né, Rosinho? Não tem dúvida. Sinal de que bons ventos estão soprando aí. Leme é aquela cidade maravilhosa que nós sabemos. Aliás, nós temos feito em muitos comentários aquela parte otimista para a cidade. Os pessimistas que vão embora daqui, não fiquem aqui. Chegou uma hora, depois do Macarengo ter montado essa equipe, que é o caso do Panza Neto, que vem com tem uma tarimba muito grande, já foi prefeito em Garça. Tem um Vagão agora que está trabalhando como nunca. Então nós temos tudo para fazer com que Leme, em pouco tempo, tenha um desenvolvimento muito grande e passe a ser aquela Leme de antigamente, que não havia desemprego. Leme não havia desemprego porque nós tínhamos agricultura, a zona rural muito grande. Nós tínhamos safra de algodão, coisas que deixamos de ter hoje, como foi considerada a capital do algodão. Então, vamos partir para esse sistema que está sendo feito agora. Abrir frente para que outras empresas instalem Leme. E com isso, acabe o desemprego. Veja em instantes, Força Expedicionária Brasileira comemora a tomada de Montese. O Leme Notícias volta a seguir. A Secretaria da Educação está comunicando a todas as entidades assistenciais, ONGs, sindicatos, igrejas, empresas e clubes de serviço que trabalharam com a alfabetização de jovens e adultos o ano passado, para que entrem em contato com a Secretaria a fim de fazer o cadastro no Mapeamento Nacional de Iniciativas de Alfabetização de Jovens e Adultos. Sob o domínio de uma grande massa de ar quente, o sol brilha forte e faz calor em toda a região sudeste. A presença do ar mais seco determina também um dia ensolarado e com tempo firme em grande parte de São Paulo e no centro-sul do Rio de Janeiro. Mas confira aí como fica o tempo amanhã em Leme.
A sexta-feira será de sol, nebulosidade e com apenas 30% de probabilidade de chuva. A temperatura deve ficar entre a mínima de 18 e a máxima de 30 graus. Neste 14 de abril comemora-se 60 anos da tomada de Montese, na Itália, palco da Segunda Grande Guerra. Essa incursão militar foi descrita como a mais árdua e sangrenta luta que culminou com a vitória da Força Expedicionária Brasileira. E para comentar alguns aspectos desse feito, nós estamos recebendo o primeiro sargento instrutor, chefe do tiro de guerra local, Evandro Campelo dos Santos. Sargento, obrigado pela sua presença aqui, é um prazer recebê-lo, viu? Agradeço, estamos à disposição. Hoje teve comemoração da data, sargento, nas unidades do Exército? Nessa grande data festiva, o Exército Brasileiro, homenageando a Força Expedicionária Brasileira, que completa 60 anos, realizou em suas organizações militares diversos eventos visando a homenagear os pracinhas, né? Militares, soldados... Que foram lá brigar em nome do Brasil, né? Positivo. Soldados anônimos que escreveram com glória, com astúcia, a história brasileira. Com muito sangue, né, sargento? Com sangue, a história do nosso Exército Brasileiro. E a Força Expedicionária Brasileira, na oportunidade, se não me engano, saiu aqui de São João del Rei, Minas Gerais, né? Isso. Foi o grande grupamento da Positivo. Né? Para enfrentar, depois de um longo tempo de preparação, ela se deslocou até os campos da Itália, onde teve uma preparação árdua para poder enfrentar situações adversas daquela região inóspita para nós brasileiros, que saímos de um clima quente para enfrentar um clima frio. Diz que sofreu muito o soldado brasileiro na Itália, né, sargento? Positivo. Devido a esse frio, diz que, aliás, disseram até que, se comenta, que o aparelhamento, uniformes, calçados não eram adequados para aquilo, né? Eram inapropriados para aquele tipo de terreno. E em virtude disso, tivemos que receber coturnos, calçados diferentes dos pés dos brasileiros, dos alemães, dos americanos. Uma outra medida, né? Uma outra medida que foi contornada com uso, às vezes, até de jornais. Colocavam-se jornais para poder deixar o pé bem acondicionado no calçado. É aquela coisa, é o jeitinho brasileiro que deu certo, né? O que valeu muito ali foi a valentia do soldado brasileiro, né? Eu tenho a certeza que, além da valentia, também a estratégia traçada para que conseguisse uma vitória como essa de Montese, né? Isso. A astúcia e a coragem do brasileiro, ela se destaca em qualquer combate que nós participamos até então. E ali prevaleceu mais uma vez a coragem dos nossos pracinhas, dos nossos expedicionários, que compunham a primeira divisão de infantaria expedicionária, que tinha lá naquela oportunidade a missão, nessa batalha, nessa operação, denominada Operação Primavera, de conquistar Montese e cobrir o flanco esquerdo da 10ª Divisão de Montanha do Exército Norte-Americano. Nós demos um aparato para eles, então. Positivo, nós demos a cobertura no flanco esquerdo para que eles pudessem alcançar também as linhas defensivas e consolidar então aquela conquista. Então não teve alemão que resistisse mesmo a essa incursão toda, né? Porque o sargento estava comentando a respeito da valentia do soldado brasileiro. Eu já ouvi também alguém comentar que os melhores pilotos do mundo são os brasileiros. Não é bem a minha força. A sua área, né? Na minha área. Mas você já deve ter ouvido também esse comentário. A Força Aérea Brasileira, ela forma os melhores pilotos. Inclusive, esses pilotos, às vezes, eles até vão ministram um curso para militares de outros países. O brasileiro realmente, até nessa parte, né, Eduardo? É qualidade. Em termos de militarismo, né? Em termos de bravura, em termos de coragem, ninguém vence o Brasil. Se nossa tropa for bem equipada e bem estruturada, como tem sido a meta do nosso comandante atual, nós seremos um país de primeiro mundo em termo bélico. No futuro próximo. Isso é importante. Sargento, com relação ao tiro de guerra especificamente, como é que anda o nosso tiro de guerra? Tudo sob controle, tranquilo, sem problema? O munícipe Lemense, ele é um munícipe tranquilo, mantém as tradições familiares, então não tem dado problema para os instrutores do tiro de guerra. Mas tem muito cafajeste no meio, entendeu, sargento? Não, aqui, graças e muita felicidade, nós temos gente de família que preserva ainda a família, a cidadania, o patriotismo, o civismo,
porque os pais, a maioria deles, os pais, tem os avós e os pais que serviram e que estimulam esse método aí a cumprir a coisa hierarquia, né? A hierarquia, respeito, né? Então, o munícipe lemiense, ele acata as ordens corretamente, não tem nada de grandes alterações. As alterações são rotineiras, como cansaço, falta um dia, falta outro, mas fora isso, todas as alterações têm sido... O senhor naturalmente já foi instrutor em outras cidades? Não, o militar, o sargento do Exército, ele só tem a oportunidade de comandar o tiro de guerra durante 3 anos e podendo ser renomeado e reconduzido por mais um ano, no total 4 anos. Né? E a partir daí ele volta para as organizações militares da ativa e passa a cumprir suas missões inerentes a seu cargo lá na OMA. Ah, então não existe aquela troca que vai para outra cidade... Não. Terminando esse período, vocês voltam para a tropa e ali eu tenho que permanecer naquele local que eu for transferido, eu tenho que permanecer no mínimo 4 anos. Aí eu posso requisitar uma nova transferência para uma outra unidade. Porém, não poderei mais voltar para tiro de guerra. A partir dali eu vou seguir outras funções inerentes ao militar da ativa, em organização militar da ativa. Eu acho que é uma pena, né, Eduardo? Porque pega uma tarimba tão grande, né? Acostuma com a cidade e tal. Mas a estratégia, no sentido de seguir carreira e progredir dentro da... Positivo. Essa transferência, essa estadia momentânea, ela nos dá um maior conhecimento das diversas regiões do nosso país. Por isso que nós temos que ser movimentados, porque nós temos que ter um conhecimento regional e estarmos aptos a combater em qualquer região do nosso país, se for preciso. Vocês são em 2 aí? Nós somos em 2. 2 sargentos comandando. Quantas 2 tropas? Nós temos duas turmas de atiradores, cada uma composta por 50 atiradores. Diminuiu bem, né? Antigamente era um pouco mais, não era? Teve anos que funcionamos com 120 homens, né? 2 turmas de 60, que antigamente também era um turno pela manhã, uma turma pela tarde. Hoje em dia, todas as 2 turmas pela parte da manhã, o horário lá do tiro de guerra das 6 às 8 da manhã, de segunda a sábado. Isso tudo para facilitar, para que o atirador possa trabalhar para sustento da família. Positivo. Também, né? Os tiros de guerra são órgãos de formação da reserva que proporcionam a prestação de serviço militar nos municípios EDTG aos convocados que foram que entraram no excesso das organizações militares da ativa. E propicia o quê? Conciliar a instrução militar com o trabalho e o estudo do cidadão local. E junto à família, não precisa ficar quartelado, né? Uma outra finalidade do tiro de guerra é estimular a interiorização e evitar o êxodo rural, né? Evitar que o elemento saia de sua cidade e vá para um outro local, longe da família, e prestar esse serviço militar obrigatório. O sargento vem de família de militares? Não? Você é o primeiro? Não, meu pai era sargento do Exército, serviu muito tempo na região amazônica, participou de algumas campanhas da Força de Paz e auxiliou na construção da Transamazônica. E aí você seguiu os passos do pai? Isso, aí segui essa nobre carreira, que é a carreira militar. Nobre carreira. É uma carreira árdua, mas que me proporcionou um autoconhecimento do nosso grandioso país. Isso é importante. Pelo visto, o sargento realmente é aquele que defende mesmo. Aquele soldado que se falava antigamente, que atravessava uma faca na boca e ia buscar o inimigo da trincheira. Né? Se preciso for, defenderei a nossa pátria como sacrifício da minha vida. Muito bem. Senhor Eduardo, permite, eu gostaria de fazer uma pergunta para o sargento, porque o tiro de guerra sempre ele participou junto com algumas entidades assistenciais, naquela campanha do frio, do agasalho, campanhas para arrecadação de alimento. Existe alguma campanha em vista que o tiro de guerra vai desenvolver ainda este ano? O tiro de guerra, ele participa de campanhas em comum acordo com os órgãos municipais, através de solicitação. Então estamos sempre de porta aberta a sermos solicitados para participarmos desses eventos. Certo. Desde que tenha sempre um órgão da administração local, da prefeitura local, imbuído dessa missão junto conosco. Então vocês auxiliam na campanha, o tiro de guerra auxilia. Não cria campanhas, né? Nós não criamos as campanhas, nós participamos, cooperamos para o benefício da comunidade local. Quando for preciso, todas as entidades filantrópicas que necessitarem podem nos solicitar, que nós estaremos presentes.
Isso é importante, porque muitas pessoas às vezes não fazem a campanha porque não tem esse aparato aí para dar um cunho mais oficial, né? Porque o tiro de guerra, contando com 120 homens, dá um apoio realmente... Estamos lá de portas abertas. No ano passado, a Secretaria de Promoção Social criou a campanha do agasalho e nós participamos no recolhimento desse material, na guarda e na distribuição. Isso é muito importante. Sargento, nós queremos agradecer então a sua presença aqui no Leme Notícias, nesse dia importante aí para todo o Exército Brasileiro. Os nossos cumprimentos aos pracinhas que porventura estejam nos assistindo aí. Que lembre que nós temos um ou dois aí, se é que temos alguns, né? Nós temos aqui sim, nós temos alguns que participaram de Montes, inclusive, deve ter sido, que é o Zé Cocada, chamado Zé Cocada. Zé Berman, né? Ele é sempre convidado para nossos eventos e agora, na nossa próxima atividade, gostaríamos de contar com a presença dele lá para podermos enfatizar esse sexagenário da nossa Força Expedicionária Brasileira. Que é muito importante. Agradeço a oportunidade. O Exército Brasileiro rende, nesta data, homenagem a todos os expedicionários da FEB, tá? Soldados que, com bravura, astúcia, conquistaram e enobreceram o nome do nosso país. Isso é muito importante. Muito obrigado. Leve o nosso carinho ao pessoal, ao seu colega sargento lá do tiro de guerra, e a todo o pessoal lá. O sargento Pereira, que trabalha comigo. Muito bem. E eu agradeço a oportunidade, estamos sempre de portas abertas para recebê-los lá. E quando preciso for, estaremos presentes. Muito obrigado, viu, sargento? Obrigado, viu? Disponha. E o Leme Notícias termina aqui. Daqui a pouco você confere o Esporte Show com Israel Camilo. Nós voltamos amanhã. Até lá. Alunos de veterinária participam de aula prática na Unifiam. Moradores do Primavera criam lixão clandestino. Jardim Qualha vive o dilema da falta de ônibus. Jovens de 87 devem fazer o alistamento militar. E hoje é o dia de conservação do solo. Sexta-feira, 15 de abril, estas e outras notícias você confere em instantes. Fique com a gente. Alunos do curso de veterinária da Unifiam viveram uma emoção diferente no dia de hoje. Eles acompanharam uma aula prática e puderam sentir que a realidade é bem diferente da teoria. Mais uma vez, a reportagem do Leme Notícias esteve no Hospital Veterinário da nossa Unifiam. Nós acompanhamos, como vocês podem ver pelas imagens, a preparação de um animal de pequeno porte que passou por uma cirurgia. A doutora Ana Helena, coordenadora do curso de veterinária, vai explicar para a gente que cirurgia foi essa, doutora. Toninho, uma cirurgia de redução de hérnia umbilical. É uma patologia bem frequente, normalmente é um problema de nascimento, já congênito, e o intestino passa pelo anel do cordão umbilical. Depois que o animal nasce, não fecha bem o cordão umbilical e com isso o intestino passa pela essa abertura
e se chama hérnia quando isso acontece. E isso provoca o que no animal se ele conseguir chegar à fase adulta, doutora? Principalmente na fêmea. Veja bem, na bezerra é uma cirurgia simples, com essas técnicas modernas que nós utilizamos, e você corrige perfeitamente. Caso contrário, se o proprietário não percebe ou não dá importância devida à hérnia umbilical, essa fêmea vai sofrer um problema sério mais tarde, que a hora que entrar em trabalho de parto pode vir a óbito, porque com a contração uterina do momento do parto, força também o abdômen e pode romper esse anel e pode ter uma hérnia enorme e levar à morte tanto a vaca como o bezerro que ela está tendo. E esses casos são comuns, por exemplo, na nossa zona rural, doutora? Olha, é bastante frequente esse problema em bezerras com hérnia umbilical. E as pessoas, às vezes, não dão a importância devida. Então, nós queremos alertar aos produtores rurais que observem. Toda vez em que houver um bezerrinho, observem se o umbigo fechou bem, procurem fazer solução de iodo a 2% para evitar infecções, são flebites, e com isso também se ajuda a não ter hérnia. No caso de ter uma hérnia por um defeito com um anel muito grande, eu recomendo que traga para que nós possamos fazer a cirurgia. Nós tivemos a oportunidade de ver dezenas de alunos acompanhando essa cirurgia. O que é isso? É uma aula prática onde eles estão sendo treinados para ser bons cirurgiões. Nós temos um professor de cirurgia, que é o professor Edivaldo, que é um mestre, ele sabe muito, tem muita vocação e gosta muito de ensinar. Então, inclusive, não seria horário regular de aula, mas ele se disponibilizou para estar aqui à tarde, no sentido de estar atendendo aos animais e também estar ensinando nossos alunos para que sejam grandes profissionais. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Antônio Carlos Simeonato para o Leme Notícias. Na prática a realidade é outra, né, Chico? Realmente tem estudante ali meio com o pé atrás, né? O pessoal acha que só na parte da medicina humana que acontece isso, mas o pessoal também fica um pouco, a gente vê que tem alguns que poderiam ficar um pouquinho mais distantes, mas realmente a medicina veterinária da Unifian está um espetáculo de curso. Todos os cursos estão muito bons, o pessoal tem investido bastante, tem procurado o melhor para a universidade, consequentemente, e principalmente para os seus alunos. Pessoal gabaritado, a gente tem cansado até de elogiar o trabalho da doutora Ana Helena, mas realmente esses detalhes que eles fizeram, esses novos programas da escola, do hospital, realmente só veio contribuir para que a formação do aluno de medicina veterinária da Unifian seja das melhores do estado de São Paulo. E sendo do estado de São Paulo, consequentemente, será do Brasil. Realmente é um expoente e isso aí vai fazendo com que os outros cursos também procurem cada vez mais melhorar a sua qualidade de ensino. Agressão motivada pelo ciúme na manhã de ontem no Jardim Qualia. A lavradora Andréa Cristina da Silva, de 29 anos, informou ter sido agredida a socos e pontapés pelo seu amásio Antônio Carlos. Os motivos que levaram Antônio Carlos a agir desta maneira não foram revelados. Acidente de trânsito ontem por volta de 7 da noite no centro da cidade. A fonoaudióloga Naira Base, de 29 anos, transitava com seu Golf azul ano 2001 pela rua Rafael de Barros, quando no cruzamento com a rua 15 de novembro, o Santana Quantum dourado invadiu a preferencial, colidindo com o Golf. Após a batida, o motorista do Santana evadiu-se do local. O desocupado EF, de 17 anos, residente no Itamaraty, foi detido por policiais na tarde de ontem na Avenida Joaquim Lopes Águila. Ele e mais um colega, ocupando uma mobilete, foram flagrados portando certa quantidade de maconha. Ambos foram detidos. E veja em seguida, moradores reclamam da falta de transporte coletivo. O Leme Notícias volta já já.
Por mais que a administração municipal se esforce para oferecer qualidade de vida a seus munícipes, ela não consegue, muitas vezes, enfrentar os problemas que a própria população cria. É o caso de um lixão clandestino no bairro Primavera. Confira. A reportagem do Leme Notícias foi acionada pela senhora Sandra Regina Tomás, ela que reside aqui no Jardim Primavera e que levantou um problema. Que problema é esse, Sandra? Nós aqui no Jardim Primavera estamos com a creche sendo construída ali em cima e estamos com um problema aqui que alguns buracos foram feitos por alguma máquina e a população, infelizmente, está jogando lixo e precisamos tapar aquele buraco. Já pedi às autoridades que dessem uma providência. Espero que agora eu seja atendida para a população, porque aqui é caminho das crianças e são buracos grandes e a população também se conscientizar, não jogar lixo. Nós vamos fazer do nosso bairro um lixão, não podemos, né? Então temos que ajudar também a própria prefeitura, né? E eu gostaria muito que eles viessem aqui e tapassem esse buraco, fizessem uma limpeza nesse pedaço aqui. Porque começa assim a questão do lixão, né, Sandra? Isso. Porque foram máquinas que fizeram os buracos, então não foi uma mão, certo? Só que a população está jogando lixo e eu gostaria que tomasse providência sobre isso, que temos uma creche sendo construída aqui perto e é caminho de crianças que vão para a escola, então... Além do que, a senhora dizia para mim que o problema pode se agravar se der uma chuva e esse buraco acaba virando uma piscina. Com certeza vai virar uma piscina, porque nossas crianças não têm muita atividade aqui e o que eles veem de buraco com água, eles entram dentro. A senhora já pediu providências? Eu já entrei em contato com o vereador da cidade, entrei em contato através da Rádio Cultura, mas até agora, infelizmente, não foi obtida nenhuma resposta. Tá certo. Não só nesse local aqui. Vocês terão também a oportunidade de ver, ou já viram, né, as imagens de uma outra área aqui no Jardim Primavera, ali nas proximidades da rua Ernesto Grosclaus, onde a população, embora tenha também o lixo coletado, acaba fazendo do terreno vizinho, do terreno baldio, um depósito de lixo a céu aberto. E isso traz, sem dúvida nenhuma, mosquitos, baratas e ratos para o interior das residências. Voltamos aos estúdios. Tá aí. Ainda bem que tem uma moradora consciente que está tentando, de uma certa forma, providenciar que isso seja sanado, né? Mas é o próprio morador que, às vezes, estraga todo um trabalho da administração. Porque ele acaba criando a questão que a gente já falou outro dia, de cidadania. Ele tem que aprender falta de educação. A pessoa que não se preocupa com os seus vizinhos, com a sua comunidade, ele não se preocupa menos ainda com ele. É lógico que a casa dele também deve ser a mesma porquice que ele quer criar nesse lixão que ele está fazendo clandestino. Agora, infelizmente, essas pessoas só têm uma maneira. É as autoridades tomarem a providência necessária, tem que ir para o sacrifício e fazer a limpeza. Esse buraco realmente está lá, acaba propiciando a isso. É cômodo, às vezes pôs o lixo fora de hora, o caminhão não passou, alguém joga lá, fica mais fácil. Então a prefeitura deve, quando acontece esse tipo de coisa, de haver necessidade, abre um buraco para retirar de terra ou qualquer coisa, imediatamente tampar para evitar essa situação. Eu tenho certeza que depois dos reclamos da senhora, a prefeitura vai lá para procurar resolver esse problema. Porque senão isso toma uma proporção que depois fica difícil de controlar. Aí fora as doenças que advêm disso. Realmente, ainda bem, como você disse, uma senhora que se preocupa com a sua comunidade e está questionando, buscando o vereador, buscando a prefeitura para que providências sejam tomadas. Os jovens nascidos em 1987 devem fazer o alistamento militar até o próximo dia 29 de abril. Mas é melhor não deixar para a última hora, já que na próxima semana haverá o feriado de Tiradentes, na quinta-feira. Para fazer a inscrição, o candidato deve levar 2 fotos 3x4, a declaração de escolaridade, comprovante de residência, RG e certidão de nascimento originais, não valendo a fotocópia. O alistamento deve ser feito na junta militar do município onde o candidato reside. Moradores do Jardim Qualia estão enfrentando problemas relacionados ao transporte coletivo. Eles argumentam que o bairro fica isolado sem uma linha regular de ônibus. O nome do senhor, por favor? Valdemar Ferreira Gomes. O senhor reside onde, senhor Valdemar? Sou de Minas Gerais. Mas o senhor mora onde aqui em Leme? E eu moro aqui mesmo. Que lugar? Aqui, a casinha é essa aqui. No Jardim Qualia. Jardim Qualia. Qual é o problema que vocês estão enfrentando aqui em relação à falta de ônibus? É que não tem ônibus, então é que pedir ambulância para ir, carro ninguém arranja. Tem que pôr a linha de ônibus. Vocês estão sentindo falta da linha de ônibus? Tem que pôr. Onde vocês conseguem tomar ônibus aqui? Lá na Ariana, lá do outro lado.
O Jardim Ariana. Jardim Ariana. E é uma distância muito grande. É bem grandinha. É. O problema é o seguinte, o bairro já tá grande, cresceu, e o que vocês queriam era que a empresa concessionária do transporte coletivo colocasse também o ônibus para passar aqui, é isso? É, pôr um ônibus direto aí, ó, para nós. Tem muita gente aqui que utiliza o ônibus, que vai para a cidade? Tem bastante, bastante gente aí. Vocês já chegaram a conversar com os dirigentes da empresa ou ainda não? Não. Ninguém procurou lá? Ninguém procurou ainda não. Rosa, a senhora reside aqui também no Jardim Quaglia? Isso. Como é que a senhora vai para a cidade quando tem que ir e precisa do ônibus? Ah, tem que caminhar muito para pegar lá na Lúcia, né? Lá na Ana Lúcia? É. É dificultoso? Vixe, esses dias eu saí daqui para ir na Santa Casa, eu perdi o horário, eu tive que esperar mais uma hora, né? Aqui não passa ônibus? Não passa. Vocês não pediram ainda lá para a empresa para colocar o ônibus aqui? Ainda não, né? Mas eu gostaria que passasse, né? Ajudaria muita gente aqui. A senhora também sente falta da passagem do ônibus aqui? Ah, isso aqui podia passar muito tempo, isso aqui, quebra-mola aqui nessa rua. Já veio a reportagem da rádio aqui, para passar quebra-mola aqui, até agora não passou. Quer dizer que além do ônibus tem o problema da falta de segurança? É, segurança também. O pessoal passa correndo muito por aqui? Passa correndo, criança na rua, que uma hora a gente vai ver até morte nessa rua aí, porque eles não respeitam. A reportagem do Leme Notícias procurou pelo senhor Fernando Capello, diretor da Limatur, empresa de concessionária do transporte coletivo em nossa cidade, que disse que o problema deve ser solucionado nos próximos dias, tão logo a prefeitura abra uma passagem ligando os bairros Ana Lúcia ao Jardim Quaglia. Lá já está providenciando, a prefeitura já está abrindo lá, assim que tiver aberta a passagem de um bairro para o outro, a gente já coloca imediatamente a linha. Só vai alongar a linha, então, do Ana Lúcia, que vai ser alongada. Quer dizer que é uma questão de dias apenas, Fernando? Questão de dias, uma semana mais ou menos, já tá, o pessoal já está lá, o ônibus está passando lá para os usuários utilizar esse tipo de transporte. A linha que deve atender aquele bairro é Itamaraty, Ana Lúcia, sendo colocados os ônibus um pouquinho mais à frente para atender os moradores do Jardim Quaglia. A gente vai lá, vai fazer um trabalho de horário, tudo, de itinerário, e já coloca imediatamente, já fica definido, né? O que está faltando a prefeitura fazer, Fernando? Explica pra gente. Ali parece que está desapropriando a passagem para poder liberar, para ser uma coisa oficial. Para poder, senão ter que dar a volta lá embaixo, no trevo da usina, é muito longo. E aí inviabilizaria a possibilidade? Então. Liberando, já coloca imediatamente no Jardim Quaglia. Antônio Carlos Simeonato para o Leme Notícias. Aí não é só o problema de não ter o ônibus por não ter, né? São alguns fatores que estão impedindo que a empresa coloque lá, atenda o Jardim Quaglia. O que não dá para entender também é que nem o loteamento já foi feito, foi estudado, já tem residência, asfalto. Agora que estão vendo que a passagem lá não tinha sido desapropriada, isso é coisa que quando vai o loteamento para lá já tem que estar previsto isso aí tudo. Certas coisas que eu não consigo entender com o tempo que demanda para se lançar um loteamento, a falta de planejamento para ver as vias de acesso, como que esse pessoal vai entrar, vai sair desse loteamento. Pode até ser um caso isolado, porque a cidade hoje ela vai crescendo de uma forma até mais ordenada, tem acesso praticamente a tudo. Mas esse caso específico tinha que ter visto que essa área não era liberada para esse tipo de tráfego e fazer isso aí antes de acontecer. Agora estão fazendo aí rápido, e realmente está por questão de dias, mas esse pessoal já está morando lá faz tempo e com essa dificuldade já também há muito tempo. E no próximo bloco, o dia D da campanha de desarmamento. O Leme Notícias volta a seguir. Neste domingo, dia 17, acontece o dia D da campanha de desarmamento, uma iniciativa conjunta dos Ministérios da Justiça e da Cultura. O evento será realizado no Tiro de Guerra a partir de 10 horas da manhã e vai contar com as participações das polícias militar e civil, Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal,
além de escolas e projetos sociais. Fazem parte do evento também a Corporação Musical Maestro Ângelo Cosentino e um culto ecumênico. O tempo começa a mudar no Sudeste neste sábado. No sul de São Paulo e na Baixada Santista, as instabilidades de uma frente fria provocam o aumento de nuvens logo no começo do dia. Na faixa leste do estado ainda faz um pouco de sol pela manhã, mas à tarde o tempo fecha e nuvens carregadas provocam chuva. Confira como fica o tempo amanhã em Leme. O sábado vai ser de sol com nebulosidade variada e podem ocorrer pancadas isoladas de chuva. A probabilidade de chuva é de 70%. A temperatura deve ficar com a mínima de 19 e a máxima de 30 graus. Uma lei de novembro de 89 instituiu o Dia Nacional da Conservação do Solo, que é comemorado em todo o país no dia 15 de abril. Este dia é dedicado para a reflexão sobre a conservação dos solos e sobre a necessidade de utilizarmos corretamente este recurso natural e, assim, viabilizarmos a manutenção e mesmo melhoria de sua capacidade produtiva, única forma de aumentarmos de forma sustentável a produção de alimentos sem a degradação ambiental. E para comentar esse aspecto da agricultura, nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo da Prefeitura, Fábio Sardinha Pulso. Ô Fábio, obrigado pela presença. Obrigado a vocês. É um prazer recebê-lo. Boa noite a vocês, aos telespectadores. Eu queria parabenizar primeiramente vocês por essa bonita iniciativa, porque o solo, na verdade, é o, vamos dizer assim, é o fundamental para a agricultura nossa, para a produção nossa. O Brasil está se tornando um grande exportador aí e o solo faz parte desse sistema, porque sem ele, com certeza, nós não teríamos as produções que nós estamos tendo agrícolas aí. Agora, com relação especificamente, Fábio, à conservação do solo, ainda existem aquelas terríveis ações por parte dos agricultores que não fazem lá a curva de nível, que mandam água para o terreno do vizinho. Existe isso ainda? Eu gostaria de deixar esse negócio um pouquinho mais para frente. Gostaria de primeiramente começar a falar sobre a teoria de formação dos solos. Como é que o solo se forma? Bom, há milhões de anos atrás nós tínhamos só rocha. E essas rochas, por ação de calor e frio, começaram a se fragmentar. Nessa fragmentação dessas rochas, com a ação ainda da chuva e de ventos, nós tivemos a formação de argila e areia. E então nós tínhamos uma composição aí que nós tínhamos as rochas mães, essas rochas fraturadas e a argila e a areia. Mas por enquanto ainda nós não podíamos considerar isso como solo. Não dava para plantar nada. Não, o solo não é solo, não é considerado solo isso. Essa nova concepção de solo, segundo, são as teorias que existem, né? Só começaram realmente a ocorrer quando apareceram os micro-organismos vivos, tanto os vegetais quanto os animais. Por quê? Porque esses animais, ou esses vegetais, têm uma vida, um ciclo de vida, e depois desse ciclo de vida, eles perecem, morrem. E nessa morte, propicia alimento para um grande número de outros micro-organismos que nessa decomposição criaram ácidos e outros compostos químicos que atacaram a argila e a areia para começar realmente a fazer o solo. Então, a partir desse momento que a gente pode considerar que é um solo, porque o solo, na verdade, é uma coisa viva. É uma coisa viva. Ele é um processo ininterrupto, porque essas rochas estão ocorrendo agora, constantemente, não para, né? Só que o mau uso desse solo pode levar ao seu esgotamento. E o seu potencial produtivo pode se acabar praticamente com sua fertilidade. E aí pode-se
ter um deserto aí no Pode caso, né? morrer mesmo. Sim. Não produzir mais nada. Essa transformação é um tanto lenta, só que normalmente demora centenas de anos, às vezes, para você conseguir fazer 1 centímetro de solo. Então, 300, 400, 500 anos para você conseguir fazer 1 centímetro do solo. Então, às vezes nós temos alguns solos mais rasos aí, né, que esse processo erosivo às vezes leva embora, né? Então é complicado isso aí. Basicamente, no nosso município, a conservação é tranquila ou existem muitas irregularidades, Pablo? Olha, o problema de erosão, nós vamos ter aqui, principalmente para nós, é questão de água, né? Mas esse negócio é uma coisa meio de conscientização do pessoal, né? Porque acho que também punição em termos de você ter algum tipo de cobrança com relação a isso. Porque a água, desde que ela não seja, vamos voltar agora um pouco para a água, que não deixa de ser o solo, né? A água também faz parte do solo. Tá? Agora, eu até trouxe um folheto aqui que eu gostaria de comentar alguma coisa. Essa questão de o solo ser uma coisa viva, eu acho que esse é o grande mote da coisa, que nós temos que entender isso como uma coisa viva, porque o solo, sem os micro-organismos, sem a matéria orgânica, sem a proteção vegetal, porque é aí que ele se completa, certo? Então você teve essa decomposição da rocha, os micro-organismos vieram, formaram, aí se formaram os vegetais. E esses vegetais, na verdade, eles protegem esse solo, porque uma mata formada, esse solo nunca vai ocorrer nenhum problema com ele. Ele vai ficar sempre fértil, porque existe uma vida, né? Ela faz parte da vida da floresta. Por isso que o pessoal lá da Amazônia, na divisa com os países produtores de coca, né, escondem a plantação da cocaína dentro das florestas, da floresta amazônica, que é um solo fértil demais. Né? Exatamente. A fertilidade do solo, por exemplo, a floresta amazônica, o solo em si é pobre. Só que o sistema da floresta, por isso que às vezes é muito criticado essa questão de desmatamento na Amazônia, né? Isso existem faixas de diferentes solos lá, mas pela informação que eu tenho, a maioria desses solos são muito pobres. E esse sistema da vegetação é que faz com que tenha vida ali. E essa diversidade também, né? Outro fator muito importante da floresta e das nossas matas aqui em relação ao exterior, né? Ô, Fábio, mas na nossa região, o que existe de mais, que mais agride, vamos dizer assim, a conservação do solo? O que é mais comum que acaba agredindo, prejudicando a conservação do solo? Eu acredito que seja o problema de água. De água? Porque, na verdade, teoricamente, toda propriedade é obrigada a ficar com a água de chuva que cai. Né? Quando você tem 20 milímetros de chuva, isso corresponde a 20 litros de água por metro quadrado. Certo? Isso é a medição de chuva é essa. Chuva de 20 milímetros, é 20 litros em 1 metro quadrado. Certo. Então, se você tiver num alqueire aí, não precisamos fazer a conta. São 24.200. Mais de não sei quantos mil litros de água. Lógico que, dependendo do uso e de como esse solo está sendo trabalhado, você vai ter uma absorção maior ou menor. Se você tiver um solo compactado, que muito ocorre isso quando você tem a perda de matéria orgânica, você não faz rotação de cultura, então você tem uma absorção menor. Agora, é importante também frisar que essa água que normalmente causa prejuízo é aquela água que abastece o lençol freático para os rios, para os poços, mesmo que o pessoal nas fazendas, nos sítios tem. Então, é uma coisa tudo entrelaçada, o ambiente é totalmente entrelaçado com relação a isso, né? Então, essa é a preocupação. Agora, uma outra preocupação também que existe é, quer dizer, a pessoa não jogando essa água, o que ele faz? Se ele conduz ela, ele vai ter que conduzir ela por algum lugar, para algum lugar que vai causar algum dano nesse solo,
a menos que ele faça uma proteção, ou algumas vezes pode canalizar para a estrada, que também é um outro problema grave. Normalmente é isso que acontece. É um problema grave. Não é normalmente que acontece, mas que ocorre. E diminuiu muito, existiram muitas campanhas aí. Isso antigamente era mais constante, hoje parece que diminuiu um pouco. Está tendo mais orientação também. Nós temos ainda alguns problemas graves, porque às vezes nós temos alguns solos que são impermeáveis. Entendeu? Então você tem o solo baixo e logo embaixo tem rocha. Então aí precisaria ser um trabalho mais intenso com relação a isso aí para evitar, né? Porque daí nessas regiões você teria que tomar mais cuidados com algumas bacias de contenção, alguns outros medidas aí, ou então você teria conduzindo essa água de uma forma que esses canais fossem gramados, com redução de velocidade dessa água. Porque o problema de água é velocidade. Se ela correr mansa, ela não faz estrago. Erosão, nada. O problema é ela ter velocidade, porque ela carreia o solo, a argila, tudo mais. Agora, o que é mais crítico nisso é que a maior parte dessa erosão vai para dentro dos rios. Aí você tem um assoreamento desses rios. Aí você muda o leito desse rio, você diminui normalmente a quantidade de água, da vazão desse rio, certo? Então é complicado isso aí. Então é um negócio que, para consertar isso aí depois, é muito complicado. Por quê? Porque você precisa pedir ordem para aqueles órgãos ambientais, para fazer isso aí, porque tudo é regulado por lei, né? Então é muito complicado. Então, mata ciliar, né? Você teria que ter essa mata ciliar para proteger. Então, por isso que existe uma grande ênfase hoje com relação a essa questão de mata ciliar, exatamente para evitar isso, porque ela ajudaria quando ocorrer algum acidente de ter erosão do solo, ele não ser carreado para dentro dos rios. E o pessoal tem tido uma orientação maior nesse sentido, tem tido campanha esclarecendo, curso, o pessoal tem tido conhecimento, se reciclando para aproveitar essas ideias, essa maneira de conservar o solo? Olha, duas posições com relação a esse assunto. O pessoal, acho que acredito, tem consciência com relação a isso. O agricultor tem. Agora, é um prejuízo dele. Agora, às vezes o problema econômico leva alguma consequência pior disso aí. Agora, nós temos duas iniciativas que podem talvez ajudar muito isso. A primeira, que tem alguma ênfase, tem uma amplitude maior e tem uma atuação menor. Plantio direto. Plantio direto ajuda muito a evitar a erosão. E uma outra é a agricultura orgânica. Porque na agricultura orgânica, ou natural, existem diversas linhas aí, né? Em que você tenta fazer com que esse solo volte àquela condição original de mata dele. Esse é um dos objetivos da agricultura orgânica. O plantio direto que você se refere, Fábio, é com relação a não interromper as plantações, uma cultura atrás da outra, é isso? O plantio direto ele tem alguns princípios, existem algumas normas, né, a serem seguidas, que você não pode mexer com o solo, então você não pode arar, gradear esse negócio, entendeu? Agora, nós temos algumas culturas que tem algum problema ainda. Por exemplo, o algodão é uma cultura que ainda tem alguma restrição com relação a isso. Aqui o pessoal não está conseguindo ainda plantar. No Mato Grosso parece que mais. Por quê? Porque lá o tamanho das propriedades são maiores e lá permite que eles façam uma rotação de cultura. E aqui, às vezes, como o algodão é uma cultura que tem um valor de retorno de dinheiro maior, então você às vezes fica meio preso, e o tamanho das propriedades aqui às vezes impede. É o caso da plantação da cana, por exemplo, que chega a ser uma certa tranquilidade, aquela pessoa que não quer ficar... Então, a cana é uma cultura que normalmente ele tem menos problema de erosão, desde que também tomamos alguns cuidados. Agora, às vezes a gente vê cultura de cana prejudicando mais do que as outras aí, porque às vezes o pessoal abusa dessa, vamos dizer assim, dessa vantagem da cana ser uma cultura que segura mais a água, né, porque ela é perene, não mexe tanto com o solo, os sulcos são maiores, mas os caras mexem, inverte a posição do plantio no sentido descendente de água, né, da declividade, assim dizer. Então não tem como, a água obedece a uma lei da gravidade, né?
Fábio, você conhece praticamente o município todo, tenho certeza disso, você conhece... Que avaliação você faz da conservação do solo no nosso município, no município de Leme? Que avaliação você faz, as condições? Olha, eu vejo que depende, às vezes tem ponto crítico, alguns em geral é bom. É bom, isso em geral é bom. É bom. Agora, um problema que a gente vê às vezes, que eu falei para você, essa questão de água na estrada. Nós precisamos dar uma atenção maior a esse aspecto, porque eu acho que o lucro é de todos, né? A estrada boa, acho que vai só melhorar para todo mundo. Sem Inclusive a prefeitura vai economizar mais e vai poder talvez cuidar melhor da estrada. E às vezes o agricultor usa desse artifício aí, ou dessa artimanha, por desorientação ou às vezes por maldade mesmo. Não quero água no meu terreno, deixa eu jogar para fora. Às vezes é difícil assim você pôr regra, né? Porque às vezes tem determinadas situações em que a pessoa, esse problema às vezes de arrendamento de terra, não é o dono que está lá, às vezes acontece isso, entendeu? Então é complicado você generalizar, mas às vezes ocorre isso, então isso é um problema que a gente vê. Então, se eu não sou dono da terra, ou então eu quero mecanizar melhor, então eu abandono algumas práticas conservacionistas aí, para mim priorizar a colheita mecânica. Por quê? Porque se eu chegar com uma máquina lá, às vezes com a curva, alguma coisa vai prejudicar. Então isso é um negócio complicado. Agora, eu não sei, é complicado, porque quem planta vai ter esse lado. E por outro lado, a conservação de solo, que às vezes o cara arrenda a terra do outro lado e não está muito preocupado, está preocupado em objetivo do lucro mais rápido, alguma coisa nesse sentido. Bom, o que a gente pode deduzir é que o nosso solo está em ótimas condições, né? Está bem. No geral, é o que bom, é o importante, né? Estamos bem aí. O importante é conscientizar esse pessoal da questão da conservação dele para a própria lucratividade da propriedade, né? Porque se você tiver um solo lavado aí, às vezes é complicado, porque você não tem muito o que fazer mais depois. Fertilidade vai tudo embora. Muito bem, Fábio, obrigado pela presença, pela sua aula aqui. Né? Eu que agradeço. Que acompanharam aí as suas explicações. Vamos cumprimentá-lo pelo trabalho que você realiza aqui no município, em prol da nossa vida agrícola, rural, enfim. E vamos esperar que os nossos agricultores se conscientizem cada vez mais e evitem essas práticas nocivas à agricultura. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Fico obrigado, um bom final de semana. Um bom final de semana também para o engenheiro Fábio. A gente sabe que ele é muito competente e procura sempre fazer o melhor no seu trabalho. E um bom final de semana a todos. E o Leme Notícias termina aqui. Daqui a pouco você confere o Esporte Show com Israel Camilo. Nós voltamos na segunda-feira. Até lá.